Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda Marcondes, eu sou psicóloga, trabalho na abordagem cognitivo-comportamental, atendo aqui em Santos, né? E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre preocupações, né? Como lidar com elas. Bom, então vamos lá, vamos primeiro definir o que é preocupação, né? Então, preocupação é uma cadeia de pensamentos que são duradouros, que são repetitivos, incontroláveis, né? E sempre assim, baseado na incerteza de um futuro, tá? E esse futuro, ele tem um aspecto catastrófico, então um aspecto negativo ou ameaçador, né? Entendam como futuro, vamos dizer, pensamento futuro como o instante seguinte ao pensamento que você está tendo, tá? Pessoas muito ansiosas, elas se preocupam muito, né? Mas também a gente não sabe se a ansiedade ela causa preocupação ou se a preocupação causa ansiedade. Eu acho que assim, uma coisa está muito ligada na outra. Então, quanto mais uma pessoa é ansiosa, mais essa pessoa se preocupa. Quanto mais essa pessoa se preocupa, mais ansiosa ela fica. Então, assim, a gente não sabe o que vem primeiro, né? Se é o ovo ou se é a galinha. A ansiedade causa preocupação, a preocupação gera ansiedade. Mas o que a gente sabe é que é uma cadeia, né? E essa cadeia, ela precisa ser cortada em algum momento, porque senão começa a gerar problemas físicos, né, fisiológicos, então, como enxaquecas, problemas dermatológicos, gastrites, né, enfim. Geram problemas emocionais, quer dizer, a pessoa ela começa a se preocupar, ela começa a ficar triste, começa a ficar insegura, começa a ficar, vamos dizer, amedrontada, né? Então, é bom, não é, né? E problemas comportamentais também, né? Porque o que é problema comportamental? É aquilo que a pessoa faz ou ela deixa de fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa ela se preocupa muito porque ela vai, vamos dizer, prestar uma prova, né? Vamos dizer, dali uma semana, dali 10 dias. Bom, tá, então ela fica preocupada, não pensa em outra coisa, só fica pensando naquele pensamento, será que eu vou bem? Será que eu vou passar nessa prova? E isso vai gerando, né, uma série de problemas. Então ela pode gerar uma gastrite, pode gerar uma enxaqueca, pode gerar problemas dermatológicos, enfim. Ela pode ficar se sentindo com medo, insegura, triste, sensível, né? E também problemas comportamentais. Ela pode até não ir fazer a prova, com medo, com receio de que pode ser que ela não passe, né? Então, eu já vi casos assim, da pessoa deixar de fazer algo por ela ter se preocupado tanto e essa preocupação ter gerado vários tipos de problemas, inclusive o problema em si, que foi o quê? O não fazer determinada coisa que ela havia se proposto a fazer, justamente pela essa incerteza de saber como que ela vai na prova, enfim, ou ela iria na prova, né? Porque no caso ela nem foi. Bom, o preocupado, né? Assim, aquele preocupado crônico, porque preocupado, gente, todo mundo né? Quem que não se preocupa com alguma coisa? Quem é que não tem alguma coisa na cabeça, né? Então, preocupado, na verdade, todo mundo é. Agora, aquele preocupado crônico, quer dizer, ele acorda preocupado,
passa o dia preocupado, dorme preocupado. E aí, quando aquela preocupação se resolveu, pronto, já tem alguma outra preocupação com a qual ele vai se preocupar com certeza, né? Então, quando ele não tem preocupação nenhuma, ele começa a inventar alguma preocupação, a construir na cabeça dele algumas preocupações. Então, assim, o preocupado, ele tem crônico, né? Ele tem algumas características. Por exemplo, ele só pensa no pior, né? Então, é o que a gente chama de pensamento catastrófico, né? Ele só consegue pensar, olhar o aspecto ruim de uma situação. É difícil ele olhar um aspecto bom daquela situação que o preocupa, né? E não tem aquele ditado, do limão se faz uma limonada? Então é bem por aí, né? De toda situação, por pior que ela seja, né, pelo menos uma experiência de vida ela vai te trazer, né, um amadurecimento, um crescimento. Então, alguma coisa de bom tem. Só que ela não consegue identificar nenhum aspecto bom daquela situação. Só mesmo aspectos ruins, né? É o que a gente chama da visão em túnel, né? Que no caso é conhecido também como abstração seletiva. Quer dizer, a pessoa só consegue olhar para aquele aspecto negativo, né? Então, tentar procurar, né? Qual é nessa preocupação? Vamos lá, né? O que tem de bom aí? Mais para frente eu vou falar dos tipos de preocupação que existe e como a gente identifica e como que a gente pode, vamos dizer, resolvê-las, né? Porque preocupação, gente, problema foi feito para resolver, né? Imagina uma vida sem problema nenhum, tudo bem, tudo ótimo, acho que deve ser um tédio, né? Bom, e outra coisa, a pessoa que é preocupada crônica, ela odeia incerteza. Incerteza para ela não dá. E o que é certo nessa vida, gente? Nada, né? Só a morte mesmo. O resto, se você pensar, nada é certo, né? Então, são aquelas pessoas que querem controlar coisas, né? Tudo precisa estar sob o controle delas, o olhar delas, né? Embaixo da asa delas, tem que estar tudo, né? Ela tem que estar tendo, ter conhecimento da dimensão do todo, né? Senão ela fica muito mais preocupada. São pessoas que têm muita dificuldade em aceitar riscos, né? E a vida é risco. Você corre risco todo momento, a todo instante você está correndo risco. Diferentes tipos de riscos, mas só o fato de você estar vivo está correndo risco. Essas pessoas elas não suportam correr riscos, então elas ficam procurando maneiras de minimizar algo que elas nem sabem se vão acontecer, gente. Porque preocupação, como eu falei, todo mundo tem, né? Agora a gente tem que saber administrar essas preocupações. E às vezes são preocupações que nem existem no momento, são preocupações que assim, sobre um futuro, né? Então isso precisa ser administrado. Aí essas pessoas também elas se esforçam por perfeição, porque não, peraí, eu tenho que ser perfeita, porque se eu fizer tudo certinho, né? Eu tenho menos risco, menos probabilidade de acontecer algo errado. E não é bem assim, né? Você pode fazer muito bem a tua parte, o teu trabalho, enfim, as tuas coisas, mas se você depende de uma outra pessoa, né, para te avaliar, ou então para complementar alguma situação na tua vida, você pode dar o melhor de si, mas você não sabe se a outra pessoa vai dar o melhor dela, né? Então também é meio complicado, né? Esse negócio de ficar tentando ser perfeito. Não, faça a sua parte, é o que eu falo sempre. Faça a sua parte e faça bem a sua parte, né? E joga para o universo, né? E as coisas, a gente sabe que se você fez a coisa bem, né? Vamos dizer, bem que eu digo de uma maneira, vamos dizer, de uma maneira correta, de uma maneira melhor. Se você sabe que você se esforçou, né,
é aí mesmo, gente, que termina, tá? Porque tem o teu esforço. Agora, se você vai ser outro que vai te examinar ou outro que vai estar complementando um trabalho ou uma situação qualquer na tua vida, precisa ver se ele vai te avaliar, como ele vai te avaliar, se ele vai te avaliar bem ou mal. Então, eu acho que isso aí também, né, depende dele, não depende da gente, né? Bom, então agora eu vou falar um pouquinho, porque o que acontece? As pessoas têm uma falsa ilusão de que a preocupação, se elas se preocuparem, elas vão conseguir evitar algo, né? Evitar que essa preocupação na qual ela esteja pensando possa ser evitada. E na verdade não é assim, muito pelo contrário, porque quanto mais preocupado uma pessoa está, como eu falei no começo, mais ansiedade é gerado, né? Quanto mais ansiosa a pessoa fica, ela também tem problemas na memória, ela tem problemas de atenção, ela vai ter problemas de concentração, né? Então, também não é assim, né? Bom, eu vou falar então um pouquinho dos tipos de preocupação, né, de preocupações, desculpa, que nós, cognitivos, comportamentais, entendemos. Então, existe o primeiro tipo de preocupação é aquela preocupação que ela é real e ela é imodificável, tá? Então, o que é essa preocupação real e imodificável? É aquela preocupação que existe, ela existe de verdade, só que nós não temos como modificá-la, né? Vou dar um exemplo, então, para mim é o único exemplo, né? O exemplo de uma pessoa que está em estado terminal, certo? Trabalha-se a aceitação, né? Inclusive tem serviços que trabalham com esse tipo de pessoas, né? Pessoas que estão aí, vamos dizer, com pouco tempo de vida, né? Existem serviços em hospitais que realizam isso, existem psicólogos que trabalham exclusivamente com esse tipo de coisa. Então, assim, o médico deu um diagnóstico, olha, fulana, fizemos tudo o que a gente podia fazer na fulana, enfim, na ciclana, não tem mais o que fazer, agora é só esperar. Então, o que vai fazer? Tem que esperar, né? Gera angústia, gera tudo isso, né? Mas, enfim, a gente não pode fazer nada, a gente tem que acabar mesmo aceitando, né? E se apegar em alguma coisa maior, né? Também é muito bom. O homem é mente, corpo e espírito, né? Então a gente tem que tratar da nossa espiritualidade. Eu não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Tão bem quanto a gente trata do nosso corpo, quanto a gente trata da nossa mente, né? Bom, então depois desse tipo de preocupação, que aí no caso é a aceitação, né? E um trabalho que o psicólogo faz com a pessoa, vamos dizer, que está, vamos dizer, prestes para morrer, ou enfim, ou piora cada dia mais de determinada doença, isso é aceitar, né, gente? Não tem o que fazer. O outro tipo de preocupação é a preocupação que ela também é real, ela existe realmente, mas ela é modificável. Então, eu acho assim, tirando a morte, tudo o mais é modificável. Então, por exemplo, perder um emprego, tá? Lógico, a pessoa perdeu um emprego, ela tem família, ela tem conta para pagar, ela está preocupada, né? Seria até ilógico se ela não estivesse preocupada, ela está preocupada, mas adianta ela ficar ali com aqueles pensamentos que a gente chama, aqueles pensamentos ruminantes, né? Que não saem da cabeça, vivem ali. Adianta isso? Não,
Não adianta. Isso não vai, essa preocupação apenas não vai fazer com que um emprego caia, um novo emprego caia do céu, ou que as coisas, as portas se abram. Não, ela tem que fazer acontecer. Então, vamos lá. Isso a gente trabalha, todo o problema que é real e modificável, a gente trabalha com uma técnica que chama resolução de problemas. Então vamos lá, vamos resolver. Primeiro, você tem que identificar qual é o problema. Então, vamos pegar esse caso aí da pessoa que está desempregada. Ah, é o meu desemprego. Eu tenho conta para pagar, eu tenho uma casa para sustentar, eu tenho filhos para, enfim, que dependem de mim. Tá, então, ok. Bom, identificou o problema. Tá bom. Então, agora, vamos lá, vamos fazer, a gente chama de brainstorm, né? Uma chuva de ideias. O que eu posso fazer para minimizar essa situação? Vamos lá, para poder ganhar algum dinheiro. Então, faz uma lista. Ah, eu posso, sei lá, fazer algum doce para vender, eu posso fazer algum bico de alguma atividade que eu tenho domínio, que eu entendo, enfim, eu posso montar um carrinho de pastel, enfim. Quer dizer, jeito vai ter. Às vezes, muitas vezes, não é o ideal, né? Não é o que a pessoa gostaria que acontecesse, mas é o que de melhor existe no momento, né? Então, vamos lá, vamos procurar, né? Porque assim, todo mundo tem habilidade em alguma coisa, né? Todos nós somos bons em alguma coisa, em algo. Então, vamos, quem sabe, né? Quem sabe até essa perda de emprego não seja uma oportunidade para a pessoa, de repente, ela explorar uma outra habilidade dela, que ela tenha realmente, que ela tenha o dom, né? E que ela dê uma reviravolta na vida, né? É isso que eu falo, vamos olhar para o lado positivo, não vamos só ver o lado negativo da coisa, né? Então, você identificando uma preocupação, sabendo que essa preocupação ela existe, ela é real, procure fazer algo para que essa preocupação seja minimizada, porque ficar sentado, ficar pensando, não vai adiantar nada, muito pelo contrário, né? Bom, o outro tipo de preocupação, e aí esse é um problema, vamos dizer assim, porque essa preocupação é a imaginária, ela não existe. Ela só existe na nossa cabeça, mas ela não existe realmente, né? Aí você pode perguntar para mim assim, bom, Fernanda, mas como que a gente faz para distinguir se uma preocupação ela é real, se ela não é? Vamos lá, só pergunta o seguinte, faz só uma pergunta. Há evidências? Ou seja, existe alguma coisa concreta que diga que essa preocupação ela existe? Eu dei o exemplo do trabalho, né? Você foi mandado embora, isso é uma preocupação real, realmente você está passando ali por um problema concreto, né? Agora, você ficar pensando, eu vou, como eu dei o exemplo, como eu falei no começo da prova, né? Eu vou fazer uma prova, vou prestar um vestibular, vou prestar uma prova de concurso daqui tanto tempo. Mas eu vou mal, mas sei lá, tem gente que é melhor do que eu, tem gente que estuda mais do que eu. Tá bom, peraí, para tudo, né? Então aí você começa a pensar, bom, essa preocupação, ela não é real, né? Por quê? Porque a prova não chegou, a prova não aconteceu, né? Eu posso ir mal? Posso, mas eu também não posso ir bem? Posso, né? A gente não sabe, então, uma outra coisa que a gente costuma fazer é assim, achar que o outro é melhor do que nós, o outro sabe mais, o outro sabe tudo, e não sabe, gente. Às vezes o outro, existe aquela pessoa, por exemplo, que estuda e trabalha, existe aquela pessoa que não trabalha, ela só estuda, então aí você já fica pensando, bom, mas espera aí, mas o outro só estuda, então com certeza ele vai
passar no concurso ou vai ter uma melhor nota do que eu que trabalho. De repente, não. De repente, uma pessoa pode estudar o dia inteiro e memorizar 2 horas por dia, 1 hora por dia. Ela pode estudar o dia inteiro e não apreender nada, né? E o outro que trabalha o dia inteiro, que tenha 1 hora, que tenha 2 horas por dia para se dedicar ao estudo, consiga mesmo se dedicar ao estudo. Então, o estudo é muito relativo, né? Então, essas preocupações futuras, né? Geralmente de conteúdo catastrófico, que não chegaram nem a acontecer, que a gente nem sabe se vai acontecer, que são as preocupações imaginárias, que elas só existem dentro da nossa cabeça. Elas não existem concretamente, né? Realmente. Bom, uma outra coisa que eu queria falar é sobre uma coisa que chama relaxamento, tá? Respiração diafragmática. Eu falei o que era preocupação, eu falei dos tipos de preocupação, não foi? Eu falei como que a gente pode lidar com a preocupação, os 3 tipos de preocupação, tá? Agora eu vou falar sobre o relaxamento, né? O relaxamento é muito importante, né? Por quê? Porque ele nos tira daquela situação perturbadora, daquela situação ansiosa, daquela situação de ameaça e nos traz para uma paz, para uma tranquilidade, tá? Então, vamos lá. Para nós relaxarmos, né, estarmos mais tranquilos no dia a dia, existem várias coisas, várias técnicas que você pode usar, né? Você pode fazer o próprio relaxamento, você pode fazer uma yoga, você pode fazer uma meditação, né? Você pode fazer uma respiração diafragmática, que é uma técnica que eu vou ensinar agora, tá? Então, antes de eu falar sobre isso tudo, eu quero explicar uma coisa. Nós temos que, para vocês entenderem direitinho, depois o porquê da respiração diafragmática, tá? Que eu vou ensinar para vocês, que é para minimizar os danos, que é para vocês praticarem a respiração diafragmática, para vocês obterem um relaxamento. Então vamos lá. Nós temos no nosso sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso central, ele é responsável pelos nossos movimentos reflexos, nossos movimentos incondicionados. Então assim, a gente não tem, vamos dizer, autonomia sobre ele, né? Você, por exemplo, você está no escuro, acende a luz, uma luz é acesa, tua pupila dilata, tá? Isso quem faz acontecer é o sistema nervoso central, a gente não tem autonomia sobre ele. Mas, e a gente então deixa de lado, né? A gente não costuma dar muito estudo, muita importância para ele. Por quê? Que eu digo assim, nesse sentido do relaxamento. Porque ele não vai nos ajudar, não vai nos auxiliar em nada nesse momento do relaxamento. Agora, ao lado dele, existe o sistema nervoso autônomo. E esse sim, como o próprio nome diz, é autônomo. Quer dizer, nós temos autonomia sobre ele. Esse sistema nervoso autônomo, ele, imagine assim, vamos lá, sistema nervoso autônomo. E aí, igual na escola, né? Desce, abre-se 2 chaves. Sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Bom, o sistema nervoso autônomo simpático, ele é responsável pelo nosso estado de vigília. Por tudo aquilo que nós fazemos, do momento que acordamos ao momento que vamos dormir, tá? Então, ele é responsável pelo nosso levantar, pelo nosso ir trabalhar, ir estudar, enfrentar o trânsito,
pelos nossos estresses, dia a dia, enfim. Ele é responsável por isso. Mas ao lado dele existe o sistema autônomo parasimpático, né? Esse que eu acabei de falar é o sistema autônomo simpático, que é responsável pelo nosso estado de vigília. E o sistema nervoso parasimpático, que fica, vamos dizer, ao lado dele, em paralelo a ele, ele é responsável pelo nosso bem-estar, pelo nosso relaxamento, né? Pelo nosso, por nos sentirmos bem. Só que assim, muitos não sabem que nós temos isso dentro da gente, esse calmante natural, né? Então, só que ele está sempre lá, ele está meio que adormecido, porque meio não, ele está inteiro adormecido, né? Então, enquanto o sistema nervoso simpático ele está a 1000, né? Ele está lá em cima, o parasimpático está lá embaixo, né? Então, assim, vamos procurar ativar esse sistema parasimpático. Por quê? Porque se a gente começa a trabalhar com o sistema parasimpático, esse sistema ele vai começar a se movimentar, é igual uma balança. Ele acorda e ele começa a subir, né? E esse sistema simpático, que eu falei que é responsável pelo estado de vigília, e que é responsável pelo nosso estresse, pela nossa preocupação e tal, ele vai abaixando. Então, à medida que o parasimpático vai subindo, o simpático ele vai o quê? Abaixando, né? Então, precisa haver um equilíbrio, né, desse simpático e do parasimpático. Quer ver um exemplo bem clássico? Por exemplo, o recém-nascido. Todo mundo já deve ter visto um recém-nascido. O recém-nascido, ele respira por onde? Ele respira pela barriguinha. Ele está fazendo a respiração diafragmática. Só que, dali um tempo, a mãe, o mundo, começa a exigir coisas dele. Faz caretinha, dá risadinha, enfim, desculpa. E ele para de respirar no diafragma, desculpa, gente, e começa a respirar na parte superior do tórax, que é onde cabe muito pouco ar, né? Então, assim, e aí começa, né, o estresse, começa todo esse, vamos dizer, esse problema de se preocupar, de ficar estressado, de tentar resolver as coisas a qualquer preço, enfim, a ansiedade muito alta, né? Bom, de todos esses mecanismos que eu falei, meditação, próprio relaxamento, a yoga, enfim, a respiração diafragmática, de todas essas técnicas, a respiração diafragmática é a que mais nos ajuda, nos auxilia no dia a dia. Por quê? Porque você pode fazer essa respiração em pé, sentado, deitado, óbvio, né? Mas é uma respiração que você pode lançar a mão, é um tipo de uma técnica de relaxamento que você pode lançar a mão dela a qualquer momento que você esteja nervoso, preocupado ou ansioso, para lhe acalmar. E esteja você onde você estiver, né? Você está com um problema para resolver, tal, você não pode dizer para alguém assim, olha, só um momentinho que eu vou meditar e daqui a pouco eu venho e te dou a resposta. Não dá, né? Então, assim, você está indo para algum lugar, você está indo para uma reunião, você está indo para uma entrevista de emprego, você está indo, sei lá, um primeiro encontro amoroso, enfim, comece a respirar no diafragma, tá? Então, eu vou explicar como que acontece essa respiração. Quando vocês inspirarem, tá? Vocês vão inspirar pelo nariz e ao mesmo tempo vocês vão estufar a barriga, né? Deixar um barrigão. Quando vocês soltarem o ar, vocês vão soltar o ar pela boca e vão encolher o abdômen.
tá? É super fácil. Então inspira e põe a barriga lá para frente. E quando expira, encolhe a barriga e solta pela boca, tá? Esse tipo de respiração, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar respiração diafragmática, vocês vão encontrar bastante coisa sobre isso. Eu acho bem legal, né, para vocês darem uma olhada, tal. Então, gente, o que eu falo busquem se acalmar, tá? A preocupação, ela tá aí, ela existe, né? Existe para todos nós. Se não é preocupação de um determinado assunto, é de outro, né? Então, o que a gente precisa fazer, eu já disse, né? Primeiro, identificar o tipo de preocupação. Se ela é real e modificável, se ela é real e modificável, se for real e modificável, identificar o que está te preocupando, né? Fazer uma lista do que você pode fazer para mudar esta situação e tomar a atitude de mudar esta situação, né? Se ela for imaginária, tentem pensar, ver o lado bom disso, né? E tenta pensar o seguinte: gente, é uma coisa que nem aconteceu, eu não sei se vai acontecer. Então, começa a pensar de uma maneira que vocês começam a selecionar algumas coisas, né, na cabecinha de vocês. Então, pera um pouquinho. Se eu estou pensando que o outro é melhor que eu, comece a questionar isso. Será que é mesmo? Né? Se eu acho que o outro, ele vive melhor que eu, será que vive mesmo? Né? Então, comece a questionar esse tipo de coisa, né? Existe até o que a gente chama de questionamento socrático, né? Que a gente trabalha muito com essas preocupações imaginárias. E aí, se vocês quiserem pegar aí uma caneta e um papel, eu aguardo um pouquinho. E eu posso até passar aqui algumas perguntas que vocês podem fazer para vocês perceberem se a preocupação ela é real, se ela é imaginária, né? E assim, como questionar esse tipo de preocupação. Então eu vou aguardar um pouquinho, vocês peguem um lápis, uma caneta, um pedaço de papel, que eu vou passar algumas perguntas para vocês. Eu aguardo. Vamos lá? Posso falar então? Então vamos lá. Bom, então primeiro, vamos lá. Vamos perguntar assim. Primeira pergunta: quais as evidências que apoiam a sua ideia? Então vamos voltar a pessoa que vai prestar uma prova, que acha que tem pouco tempo para estudar e que vai ser um fiasco, que não vai passar, enfim. Então vamos lá. Quais as evidências que apoiam essa sua ideia que você acha que você não vai passar porque você estuda, tem muito pouco tempo para estudar? Então, aonde está escrito isso? Né? Abra um pouquinho a mente, procura conversar com outras pessoas, procura saber se existem pessoas que passam em concurso, por exemplo, e que trabalham. Existe bastante, né? E aí, pergunte o seguinte: existe uma explicação alternativa para eu achar que eu vou mal no concurso? Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: como que eu posso pensar de uma maneira
que não seja uma maneira catastrófica. Então, ok, voltando, estando ainda nesse aspecto, né? Nesse exemplo do concurso, tá? Então, vamos lá. Vamos gerar aí uma solução, né? Sendo imaginária alternativa. Bom, tudo bem, eu trabalho o dia inteiro, né? Estudo para a prova, mas isso não quer dizer que eu não vá passar na prova, não vá passar. Né? Pode ser que tenha pessoas que não trabalham o dia inteiro e não consigam se concentrar. Então, é sempre buscar, né, ver o outro lado, né? Não focar só em você, né? Naquilo que você pensa que é, ou que você pensa que não é, aquilo que você pensa que pode ou que não pode. Mas também olhar um pouquinho para fora, olhar um pouquinho para o outro, né? Então, assim, veja bem, tudo bem, e vamos pensar assim, se eu realmente não passar no concurso, tá? O que de pior pode acontecer para mim? Será que eu posso superar isso? Né? E o que eu posso fazer para mudar? Né? O que eu não tentar identificar? Eu não passei no concurso, tá? Por que será? Né? Porque eu estudei coisas que eu achei que iam cair e não caíram. Porque então eu estudei mesmo trabalhando, eu estudei pouco, então eu vou ter que dar vamos lá, reformular aí minha programação de estudo, ou eu vou pedir umas férias, ou eu vou tirar uma licença e vou me dedicar mais tempo. Sim, a gente sempre tem uma saída, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é, não adianta ficar se preocupando e achando que as coisas vão sempre de mal a pior. O que na verdade é necessário é você resolver as coisas, né? Resolver essas preocupações. Porque assim, preocupação é uma coisa que realmente acaba uma vem outra, acaba uma vem outra. Lógico, a gente vive num mundo, a gente vive rodeado de pessoas e, enfim, e coisas acontecem, né? E muitas coisas acontecem que a gente não prevê, né? Muitas coisas inesperadas também acontecem, né? Tentar aceitar mais, sabe? Aceita mais as coisas, né? Tá, tô preocupado? Tô. Então, peraí, deixa eu ver o que eu melhor posso fazer, de melhor posso fazer nessa situação. O que eu sei que não posso é ficar reclamando. Agora, eu sei o que eu posso, né? Eu posso fazer uma respiração diafragmática, eu posso fazer um relaxamento, pôr uma música, vamos dizer, com aqueles sonzinhos, né, enfim, músicas de relaxamento mesmo, né, e sei lá, e deitar em algum lugar e ficar sozinho um pouquinho com você. Você pode utilizar, por exemplo, de uma oração, você pode utilizar, quem é católico, acha que o terço é algo que rezando o terço melhor. Na verdade é assim. Por quê? Porque você tira o foco, né, daquilo que está te preocupando e é como se você se isolasse, né, num mundo que é só seu, que você está se concentrando em outra coisa que não na preocupação. E isso deixa você o quê? Mais relaxado, porque isso está trabalhando o teu parasimpático também, e está fazendo o teu parasimpático ele funcionar de alguma maneira, né? Então, gente, bom, por hoje é só isso, tá? Perguntas, vocês podem mandá-las, e que eu vou responder tudo, tá bom? Todas as perguntas que vierem, né? Então, abaixo aí no YouTube, vocês podem fazer as perguntas que eu vou respondendo, tá? À medida que vocês vão fazendo as perguntas, tá bom? Bom, então eu quero agradecer, né, a vocês, e assim, obrigada,
por esse tempo que a gente teve junto. Eu espero ter agregado algum valor para vocês. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar ensaiando para falar, eu prefiro falar ao vivo, na hora, enfim. Talvez eu tenha em algum momento gaguejado, ou eu tenha, enfim, passado uma impressão, talvez, enfim, assim, uma impressão que eu quero dizer não muito, vamos dizer, muito politicamente correta, né, vamos dizer assim. Mas eu sou assim, né? Eu acho que a gente tem que falar aquilo que a gente conhece. Eu trabalho com esse tipo de coisa há muito tempo, que eu trabalho com transtornos de ansiedade e transtornos de humor, né? Então, a gente sabe o quão a preocupação faz mal, tá? Então, assim, muito obrigada, que vocês tenham uma boa noite. Mandem as perguntas que eu vou respondendo, ok? Obrigada, até mais.